A partir de agora, o canal Sistema Ômega System apresenta Fatos Polêmicos. Hoje o maior número de demandas aqui do escritório, elas se iniciam com uma medida judicial de afastamento do cônjuge, do marido, do lar conjugal, em decorrência de uma medida protetiva. Então esses afastamentos são feitos da seguinte maneira: hoje é mais fácil você ir numa delegacia da mulher e conseguir uma medida protetiva que sai em 24 horas, no máximo 48 horas, pelo afastamento do cônjuge varão do lar conjugal, muito mais rápido do que uma medida cautelar numa separação de corpos, ou uma tutela numa separação de corpos, e que está tendo mais eficácia do que na parte civil, e tramita muito mais rápido. Hoje nós tivemos que montar um departamento de direito penal dentro do escritório para defender das medidas protetivas, que invariavelmente acabam virando ações penais. Então está tendo uma desvirtuação da norma, o que para mim me parece, eu fico entristecido com isso. Está sendo usado uma lei que foi para proteger a parte mais fraca do casamento ou da união, sendo usada para alienação parental, sendo usada para imputar crime a quem não praticou crime. Isso está sendo aceito. E isso precisa ser repreendido rapidamente, tanto pela autoridade policial quanto pelo judiciário, porque nós estamos tendo, dentro do escritório estatístico, nós já temos mais de 80% dos casos comprovadamente com falsa comunicação de crime. Imediatamente apresentar nosso cliente em juízo, não na delegacia, porque você já leva o cliente na delegacia da mulher, já é quase que constrangedor, com todo respeito às autoridades de lá. Levamos o nosso cliente a ser citado imediatamente dessa medida e já apresentamos uma petição dizendo: olha, vai ficar comprovado em ação própria que esse delito não ocorreu, que os fatos não são como foram narrados aqui. E aí ingressamos com a ação civil, vamos ter que defender, obviamente, no que for imputado a ele, mas imediatamente entrar com a ação civil, seja ela de divórcio, seja de dissolução de união estável, ou agora os mais graves que têm ocorrido, de alteração de guarda por alienação parental, porque o crime efetivamente não ocorreu. Nosso tema de hoje: violência contra homem, violência doméstica contra homem. Um tema um pouco inusitado, já que o que a gente vê mais, pelo menos a divulgação pela mídia, é justamente o contrário, a violência do homem contra a mulher. Quem vai nos falar sobre esse outro lado da moeda é a psicóloga Simone Alvim, que tem inclusive desenvolvido uma tese sobre este assunto. Seja bem-vinda ao nosso programa, Simone. Muito obrigada. Bom, eu começo perguntando para você a respeito dessa situação, né? A ideia que se tem é que o homem, até por uma questão de estrutura física, geralmente ele é que comete a violência contra a mulher. Mas você tem esse estudo de uma tese que tem acompanhado casos de mulheres que praticam violência contra homens. Eu queria que você relatasse um pouco sobre como começou esse trabalho e o que você tem constatado nessa pesquisa. A primeira vez que eu tive contato com uma situação dessa que me despertou para esse assunto, eu estava ainda no primeiro período da faculdade. Eu trabalhava numa clínica de teste psicológico, psicotécnico para trânsito, e era um sujeito que veio para reteste, que era um teste mais individualizado, não é aquele teste numa sala que faz todo mundo junto. E ele estava muito nervoso. É um teste que a gente faz uma anamnese, conversa um pouco até a pessoa estar um pouco mais relaxada pelo próprio contexto do teste. E esse homem não relaxava de jeito nenhum, e num dado momento eu
eu toquei na questão, perguntei se ele estava com algum problema em casa, que estava acontecendo alguma coisa, porque ele estava muito nervoso e isso interferiria no teste. Ele começou a chorar, ficou desesperado e soluçava, não conseguia falar o que era. E depois de um tempo, tentando acalmá-lo, ele acabou relatando que ele vinha sofrendo violência física da esposa, quase que cotidianamente, e começou a me mostrar as marcas, assim, ele levantou a perna, a calça para me mostrar marcas, ele tinha marcas nas costas, que ele apanhava com cabo de vassoura. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. Passou mais um tempo, numa disciplina de pesquisa, a gente fez um questionário fechado, uma disciplina simples, de resposta sim ou não, marca X, e me chamou a atenção as estatísticas que apareceram nessa pesquisa, que eram quase que iguais às taxas de homens que se declaravam vítimas de relacionamento conjugal, namoro ou casamento, em relação às mulheres. Então isso foi uma coisa que chamou a atenção. E no final da pesquisa tinha a opção deles se identificarem, né, dar nome e telefone, para participar de um segundo momento da pesquisa em grupos focais, que são uma coleta de dados coletiva. Pelo menos o imaginário que se tem é de que o homem reagiria de alguma forma, pelo menos para se defender. Por que isso não acontece? Eles acabam apanhando. Então, num primeiro momento, essa era uma pergunta, tá, do roteiro de entrevista da dissertação. A primeira vez que eles vão responder essa pergunta, todos responderam que não, revidaram. Mas o processo de violência, ele é um processo mútuo, primeira coisa. Né? A violência física, ela é mais um passo dentro do relacionamento. Então, provavelmente, anterior a essa violência física, eles já têm um histórico de violência psicológica. Tem uma escalada da violência. Né? Hoje a gente conhece na teoria que começa com comportamento controlador, aquilo vai se transformando numa violência psicológica, fatos que hoje a gente entende como banal de relacionamento, por exemplo, vigiar celular, controlar certos amigos que quer que fale ou que não fale, a presença da família. Esses são tipos de comportamentos controladores que evoluem para uma violência psicológica e depois acabam culminando numa violência física. Então, no primeiro momento, eles acham que não revidam. Mas até uma forma que você segura a pessoa com mais força, porque você está ali no processo da explosão da violência, da agressão em si, não vou segurá-la de leve para não machucar. Não pensa isso. Então, mesmo para segurar, se machuca. Então, nesse processo da entrevista, fazendo a reflexão do relacionamento, de como era o dia a dia, de como eles negociavam certas diferenças, ao final da entrevista, todos os homens entrevistados perceberam que eles revidaram sim. Outra coisa que eu observo é que tem uma mudança de comportamento por causa da Lei Maria da Penha. Os homens hoje têm total consciência de que se eles revidarem, eles vão perder a razão. Por mais que a mulher tenha sido violenta primeiramente, o fato do homem ser mais forte biologicamente, nisso você está correto, faz com que a mulher seja mais vítima do que o homem. Então, mesmo que ela tenha batido, se ele revida e ele vai machucar mais do que ela, porque ele é mais forte, ela ganha mais condicionantes no processo por causa da Lei Maria da Penha. Quais os tipos de lesões, de agressões que você acabou descobrindo nesse trabalho de pesquisa? Mesmo na literatura internacional, isso já é um fato mais observado, que as mulheres se utilizam de objetos, muito mais do que as próprias mãos, ou soco, pontapé. Não que elas não façam, elas fazem também, mas o início da violência geralmente é faca, objetos de vidro, copo, escova, pente, tesoura, de lançamento de objetos. E unha. Algum caso de morte, homicídio? Bom, na minha pesquisa não tem, né? Mas a gente observa na literatura que, inclusive, eu já estive aqui no Espírito Santo falando numa mesa junto com a promotora de justiça, que eu acho que eu só não apanhei porque eu estava grávida, e aí reina uma santidade na mulher grávida. E a minha fala inteira, ela ficou do meu lado bufando. Porque em algum momento ela sugeriu na fala dela que por falta de estrutura da delegacia da mulher, dos serviços que a mulher estava sendo atendida, essa mulher assassinou o marido para se defender. E que num dado momento as mulheres precisavam fazer isso. Isso eu acho um absurdo, a gente discutiu muito nessa mesa, porque não há atentado contra a vida humana, seja homem ou mulher, que se justifique por falta de serviço. Então, é provável que se não tiver mesmo uma assistência, uma punição de modo judicial para um casal que esteja sofrendo violência, é bem provável que se culmine em morte, sim.
E o que faz o homem que acaba sendo vítima desse tipo de violência? Porque não tem uma delegacia especializada para isso. E eu acredito que, principalmente, a maioria dos homens até estranharia uma delegacia especializada, delegacia do homem, né? Como é que fica essa situação? Então, desses homens que eu entrevistei, somente um realmente conseguiu dar cabo ao processo, chegar ao final, ter uma sentença e ser beneficiado por ela. Mas isso só aconteceu depois que ele conseguiu um boletim médico, porque ele já tinha tentado várias vezes fazer uma denúncia e ou o delegado não acreditava, ele foi em delegacias diferentes, ou o delegado não acreditava na história que ele estava relatando, ou dizia uma coisa que é muito comum se ouvir por parte dos serviços de segurança de modo geral, é que em briga de marido e mulher não se mete a colher, que isso é um assunto privado para ser tratado em casa, ou faz chacota, faz o cara se sentir humilhado e ele desiste de voltar ali ou de registrar a ocorrência. Então, realmente, o homem está bastante desamparado. A minha sugestão é que a gente tenha um serviço, não necessariamente do homem ou da mulher, que a gente não adianta segmentar tanto o serviço, mas especializar uma parte do sistema judiciário e delegacia e da assistência de modo geral para a violência doméstica, que tenha psicólogo, assistente social, que esteja mais preparado para lidar com essas questões que não são pura e simplesmente violência, não é uma coisa, um assalto que você resolve impessoalmente. Você acha então que ao invés de delegacia especializada da mulher, poderia ser uma delegacia especializada em violência doméstica, uma coisa mais completa, que abrangesse? Eu acho mais completa. Eu não desmereço o trabalho nem da luta feminista, que fique bem claro isso, porque muitas vezes eu sou rechaçada pelas feministas do Brasil. Eu tenho dificuldade para publicar e o meu trabalho é mal visto. Esse tema está grudado em mim, por exemplo, as pessoas lembram de mim porque eu sou uma das poucas pesquisadoras do Brasil que trabalham com esse tema, mas uma forma de assistência que mude esse paradigma de só vítima e culpado, que entenda que aquela família está com problema, sabe, que é um modelo de negociação das diferenças que precisa de intervenção. E muitas vezes esses casais não querem se separar. E o próprio serviço julga esses casais porque eles não querem se separar. É mulher de malandro, ou o cara é marido de vagabundo. Tem essas inversões de papéis. Muitas vezes eles estão querendo ajuda, eles se amam. Isso não quer dizer que não se ame. O que é um contrassenso também, porque amor e violência não combinam. Mas muitas vezes é uma dificuldade de resolução das diferenças, independente de se amar ou não. Muitos casais continuam juntos, apesar da violência, e conseguem superar isso. Você acredita que o número de violência de mulher contra homem seja bem maior e não seja de conhecimento em função até de vergonha do próprio homem de denunciar uma situação dessa? O próprio número da violência contra a mulher a gente sabe que é subnotificado, né? A gente não tem dados estatísticos consistentes para dizer qual é esse número, até porque nós não temos um sistema unificado de estatística no país inteiro. As mesmas questões que as mulheres sofrem em relação à vergonha, à humilhação, à desonra por sofrer violência do marido, os homens sentem com uma dosezinha a mais por ser homem, porque não se espera que homem vá apanhar de mulher. Então, tem um preconceito em relação à masculinidade dele, isso é colocado em xeque. Eu tenho um casal na mostra que, na época da entrevista, já estava 1 ano e meio sem ter relação sexual, por exemplo. Ele questionava a própria sexualidade, ele achava que ele tinha ficado impotente. E ele me conta, nesse momento, ela na sala de espera para ser entrevistada, ele me conta que ele tinha traído com uma colega de trabalho para ele ter certeza que ele funcionava. Então, tem uma coisa... A relação tinha se desgastado tanto a ponto de interferir na questão sexual do casal. Esse era um que revidava pouco. Ele realmente, o que ele identifica como violência é ele segurar forte. Ele nunca deu um tapa de revidar nem nada disso. Mas essa mulher bateu nele, eles tinham 10 anos de relacionamento, ele já tinha apanhado 7 vezes na rua, dentro de ônibus, na igreja. Eles eram um casal de evangélico. Situações em que os filhos presenciaram essas agressões. Que é o caso que eu acho mais grave da dissertação, desse estudo, que é eles já estavam separados, o pai pegava os filhos nos finais de semana
E quando a mãe veio trazer os filhos para o pai, veio com o atual namorado dela, que era um traficante no Rio de Janeiro, que segurou o ex-marido dela, né? E ela bateu nele com um porta-toalha de acrílico, quebrou 2 costelas, um braço, um dente, na frente dos filhos, um de 12 e um de 14. Além disso, depois que ele conseguiu reaver o direito de ter os filhos, porque ele já tinha até perdido o direito de visita, tinha perdido bens e tudo, ele só conseguiu porque ele conseguiu provar, até essas crianças foram ouvidas pelo juiz que cuidava da causa e tal, ele conseguiu provar várias violências que essa mãe fez com essas crianças, com esse namorado novo, tipo cheirar cocaína na frente dos filhos, mandar os filhos às 3 da manhã ir na rua comprar bebida porque tinha acabado a bebida deles, transar na frente deles. Então, geralmente as crianças participam do processo de violência. Isso é mais um argumento que eu acho importante para a gente se atentar para o fato de que essa família precisa de atenção. Não é uma coisa só, a mulher sofre violência. Os filhos são muito prejudicados pelo processo de violência. Simone, você tem, na verdade, uma dissertação, eu havia falado uma tese, mas você está em nível de mestrado, portanto, uma dissertação sobre esse tema. Um livro, me parece que já foi escrito, e você teve algumas dificuldades, né, no início dessa pesquisa, envolvendo até mesmo a delegacia de mulheres. Gostaria que você relatasse um pouco as dificuldades que você enfrentou no início desse trabalho. Bom, o meu mestrado foi aqui em Vitória, na UFES, né, no programa de psicologia, inclusive o doutorado está sendo lá também, e como esse tema era muito novo, né, mesmo uma dificuldade de encontrar sujeitos que topassem falar, não que eles não existissem, mas que eles se dispusessem a dar entrevista, eu comecei a procurar algumas delegacias para saber se a gente tinha algum registro disso em Vitória, né, que eu pudesse chegar até esses sujeitos. Por quê? Eu tinha 10 sujeitos em Vitória que gostariam de falar. Quando eu chegava para a primeira entrevista com o termo de consentimento de participação na pesquisa, quando eles viam que tinham que assinar aquele documento, que era um documento onde eu estava garantindo o sigilo absoluto daquelas informações, que quando a dissertação estivesse completa, eles não seriam identificados, né, a forma como eu organizaria os dados, eles desistiam de falar, por medo de ser identificado ou porque tinha que botar o nome e assinar ali. A primeira delegacia que eu procurei, obviamente, foi a Delegacia da Mulher, né, que é onde a gente sabe que efetivamente só tem casos de violência conjugal. A delegada, na época, que eu nem me lembro do nome, me disse que aquilo que eu estava fazendo era um desserviço para a sociedade, que eu devia ter vergonha desse meu trabalho e desistir dessa pesquisa, porque toda a luta e as conquistas feministas que a gente tinha alcançado até aqui, eu estava indo contra esse movimento. E por mais que eu explicasse para ela que era uma tentativa de desmistificar o homem culpado, a mulher culpada, que era uma coisa de entender o casal, ela não quis ficar nem com o meu projeto. E disse, inclusive, que eu não voltasse ali nem como cidadã, que eu tinha perdido os meus direitos de mulher. Porque eu não podia mais nem denunciar se ela estivesse ali. Ok, dali eu fui então buscar a delegacia comum, porque se ela não quis nem me receber como pesquisadora, você imagina qual é a reação de um homem que vai ali denunciar. Né? Então, provavelmente, eu entendi que os homens não buscam esse serviço. Fui em algumas delegacias de Vitória, na Praia do Canto, na Reta da Penha. Conversei com alguns delegados que riam do trabalho. Claro, essa é uma reação normal, já estou acostumada com isso. Várias vezes, quando eu falo, e às vezes eu falo só para chocar mesmo, para ver qual é a reação, as pessoas riem. Eles falavam que não tinha, que não sabia, que nunca tinha registrado, que eu não ia conseguir, que era para eu desistir. E eu pedia para eles para deixar um cartaz na recepção das delegacias, informando que eu estava fazendo uma pesquisa, caso eles quisessem conversar, que eu era psicóloga, deixava meu telefone e que eles poderiam entrar em contato. Quando eu voltava lá uma semana depois, o cartaz tinha sido arrancado. Então, nem isso eu não conseguia apoio do serviço para fazer. E uma vez eu estava na delegacia como cidadã, fui assaltada, levaram minha bicicleta, e eu fiquei na delegacia esperando um tempo para registrar, porque não tinha viatura, eu queria dar uma volta, ver se eu achava a bicicleta por ali. Curiosamente, chegaram 2 viaturas, desce um homem completamente machucado, com sangue, todo realmente machucado, e uma mulher na outra viatura,
ele falando que ele queria registrar, que ele tinha sido violentado, que ela tinha batido nele, que ele tinha ido levar uma caixa de leite para os filhos e ela tinha batido nele. Ela desceu linda do jeito que ela estava, entrou na delegacia para registrar a queixa, 5 policiais ficaram do lado de fora, dizendo que ele não ia entrar. Quer dizer, ele foi ali violentado pelo sistema, que ele não pôde registrar, como qualquer outro cidadão pode entrar ali e abrir um processo e registrar uma queixa. E, além do mais, não se ouviu a história dos dois ali. Não sei por que ela não foi da delegacia de mulher, é porque ela estava numa delegacia comum. Então, o próprio serviço já tinha uma dificuldade. Isso a gente está falando da época da pesquisa, tem alguns anos. Eu acredito que houve uma mudança, tem acontecido uma mudança, não só de mentalidade, mas o próprio serviço está mais preparado para isso. Mas eu, se fosse homem, não saberia onde ir. Simone, há uma situação também um pouco polêmica. Você defende, você faz alguns questionamentos em relação à Lei Maria da Penha. Inclusive, pelo que eu li, me parece que você defende até que essa lei seja reformulada. O que você acha que precisa ser aperfeiçoado na Lei Maria da Penha? Na verdade, não é nem reformulada. Eu acho que a reformulação tem acontecido naturalmente, né, pelos próprios processos judiciais, como eles funcionam. A questão é que a Lei Maria da Penha, que é uma grande conquista, repito, eu não quero ser mal interpretada, porque várias vezes eu sou taxada como defensora dos homens, e não é o caso. Eu acho que violência, independente de gênero, ela não deve acontecer. Ela é motivo de sofrimento para o ser humano de modo geral. Mas a Lei Maria da Penha, ela traz, que é uma grande coisa, a possibilidade da gente considerar a violência psicológica, que é uma coisa importante, né? Porque a violência psicológica não deixa marcas. Mas a simples ameaça da violência no texto da lei já é motivo para a mulher registrar uma ocorrência. O problema é que quando você faz isso, você delega um poder para a mulher muito maior do que a gente pode investigar, né? Porque se a mulher agride um homem, por exemplo, e ela é intimada para prestar o depoimento e explicar essa situação, ou ela vai denunciar e explica a situação que ela também agrediu, o homem vai se explicar, ou diz que também sofreu violência, enfim. Se ela disser que antes da violência física ela sofreu ameaça de violência, isso já depõe contra o homem. De uma certa forma, para mim, que não tenho estudo de direito nem nada disso, mas no meu entender, a grosso modo, de como eu entendo direito e Constituição, isso fere o primeiro artigo da Constituição, que diz que somos todos iguais perante a lei. Se você diz que a mulher, o que ela fala em relação à violência psicológica, vale mais do que a afirmação do homem, porque é uma lei para proteger a mulher, você já está ferindo o princípio da igualdade. Então, para mim, isso já é uma questão. Mas a gente teve uma atualização da lei que foi promulgada em 2006, e em 2008, um juiz, se eu não me engano, no Mato Grosso, abriu a jurisprudência dando medida protetiva para um homem que estava sofrendo ameaça de morte por parte da esposa. Ele ganhou aquela medida que a mulher não poderia se aproximar dele 200 metros, 250 metros, não lembro. Então, isso muda a lei, porque uma vez que um tenha alcançado esse direito está aberto para todos. Então, pelo uso da lei, ela vai se moldando. Mas a gente não tem uma lei. Inclusive, eu participei de um congresso no Rio de Janeiro que foi para a formulação do texto dessa lei. Um congresso foi organizado, inclusive, por esse instituto onde eu fiz a coleta de dados. Quando aconteceu aquilo da delegacia, de não conseguir sujeitos aqui, eu acabei indo buscar fora do estado alguns serviços que tinham essa possibilidade de atender homens, que é o Instituto NOS, no Rio de Janeiro, que organizou também esse seminário com várias entidades do Brasil inteiro, promotores de justiça e pessoas, vereador, deputados, pessoas que ajudariam a elaboração desse texto. Eu tinha, 24, 23 anos, eu já tinha defendido a dissertação e tinha acabado de publicar o livro. Foi no ano que eu publiquei o livro. E, num dado momento, eu pedi o microfone para falar, que era uma coisa bem democrática, todo mundo ia lá e falava o que pensava. E eu fui defender exatamente que, já que a gente estava ali, escrevendo uma lei, uma forma de impedir violência doméstica, principalmente contra a mulher, porque o texto, até o nome do evento era Seminário de Elaboração do Texto de Violência contra a Mulher.
que a gente pudesse, então, já nesse momento, ter uma mudança de perspectiva e enxergar a possibilidade do homem também ser vítima, ou da gente enxergar a violência doméstica, efetivamente. Porque a violência doméstica está diretamente ligada à mulher. Quando você fala no Brasil violência doméstica, a primeira coisa que vem à cabeça é violência contra a mulher. E não é só isso que acontece. Naquele momento, eu fui vaiada por 1.500 pessoas que estavam no auditório e nunca mais me deixaram pegar o microfone. Eu era uma menina. Então... Simone, falando em vaia, me parece que em algumas palestras que você faz também, você faz palestras em universidades e tal, já houve, de vez em quando ocorre a situação de as pessoas não gostarem, né, principalmente as mulheres e tal, a situação assim de as pessoas criticarem o seu trabalho nessas palestras? Acontece muito. Eu acho que sempre acontece, nunca aconteceu um lugar onde eu vou falar que não tem polêmica. Não tem aqui hoje porque não tem plateia, porque senão você ia enxergar isso de frente. Mas eu dou sorte de todas as vezes que eu falo, e eu digo todas, nunca aconteceu de eu falar num lugar, fora essa que eu fui vaiada, um homem no meio, parece que é combinado, mas um homem no meio do público levanta o braço e dá o seu depoimento de que sofreu violência. Então, é porque, às vezes, as pessoas pensam, um tapa na cara não é violência, não dói, né? Meio que banaliza a violência. Mas se é um homem que dá um tapa na cara da mulher, é violência. Quer ver um teste? Que eu faço, inclusive eu fiz muito com os meus alunos, na época que eu dava aula de metodologia de pesquisa. Pega uma novela, elege uma novela e assiste essa novela por 15 dias. Anota quantas vezes uma mulher bate no homem. É super normal, isso não é nem questionado, isso não vira nem uma polêmica. Agora pega uma novela da Raquetada, para você ver a polêmica que é, violência contra a mulher, como aquilo vira mídia, vira assunto. Então, tem uma diferença também em como a sociedade aceita e como ela não aceita. Mas, por sorte, quando esses homens levantam a mão no meio da palestra, meio que dá uma acalmada, porque as feministas me odeiam. É como se um tapa de um homem no rosto de uma mulher fosse um desrespeito e o contrário não. O contrário não, porque o homem é forte, né, biologicamente, afinal de contas, ele pode aguentar um tapa, né, que não é violência. E é uma coisa que assim, me preocupou por muitos anos, porque eu sempre tive dificuldade na minha pesquisa, desde a graduação, que ela começou na graduação, né, que a gente falou antes. O Brasil não tem literatura sobre isso, né? E é incrível, porque é um país super libertário, democrático, país do carnaval, que aparece todo mundo nu na televisão, no carnaval. Não querer enxergar essas coisas e não ter produção teórica sobre isso. Toda a minha fundamentação nesses anos de pesquisa são literaturas do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que são países que já trabalham com esse tema há 20, 25 anos. Lá já existem leis que dispõem sobre essa situação? A lei não é tão específica para homem ou para mulher, é uma lei para o ser humano. Ou os serviços, eles são ou focados só para homem ou só para mulher, mas não se desmerece, não se negligencia a possibilidade disso acontecer. Principalmente na clínica. A gente não tem na psicologia clínica no Brasil estudos focados em homens que sofrem violência, por exemplo, especificamente esse público, sabe, esse grupo. E o que os autores, mas o que os autores falam sobre isso é que se você não mudar essa mentalidade, essa prerrogativa anterior, esse paradigma de que a violência ela pode acontecer tanto para o homem como para a mulher, como é que você vai atender o homem que chegar no seu consultório com essa queixa? Se você não tem essa produção teórica. Sabe, tudo é um encadeamento. O psicólogo que está na clínica, ele está embasado teoricamente em alguma coisa. Se você não tem estudos no país, como é que você vai atender o homem? Para finalizar, nós temos mais ou menos aí uns 30, 40 segundos. Eu queria que você falasse rapidamente, a gente falou tanto do livro, mas não falou o nome do livro e o documentário que você está para produzir aí, inspirado nesse livro. O livro chama Homens, Mulheres e Violência. E o documentário é baseado nos depoimentos desses homens, dessa amostra que foi entrevistada para a dissertação que virou livro. E é uma forma que eu encontrei para falar que as pessoas assistam o filme inteiro para chegar a uma conclusão no final. Porque enquanto você está dando a palestra, dá tempo das pessoas te vaiarem. O filme talvez seja uma linguagem que as pessoas aceitem melhor do que a palestra. Simone, agradeço pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. A você que nos assistiu, obrigado pela audiência. Até uma próxima oportunidade. Sistema Ômega System, o seu canal no YouTube.